Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, do Turma CH. E hoje nós temos um tema aqui para a live que é um pouco polêmico, né? Chaves ainda tem espaço na TV? Chaves é. Como é que é o nome? É ultrapassado? Chaves é queima-filme? Chaves é datado? Hoje nós vamos conversar com o Igor Borges, que é o nosso parceiro aqui do Turma CH desde sempre, e vamos falar um pouco sobre isso, né? As mais recentes notícias que saíram aí sobre as séries aqui no Brasil. Por que as séries voltaram no mundo inteiro e no Brasil ainda não? Por que no Brasil as séries não estão na, na grade regular do SBT? Né? O SBT realmente ainda acha, acredita que as séries são datadas, que as séries estão desatualizadas, que a série é velha? A gente vai tentar bater um papo e compreender o que é que está acontecendo. Sejam todos bem-vindos aqui em nossa live. Deixe aqui nos comentários de qual estado, cidade você está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Saudade de estar ao vivo aqui com vocês. O tempo está muito corrido, por isso que as lives às vezes entram bem mais tarde, né, às 10 horas da noite. Deve ter gente aí já apagando, já dormindo. Mas fica um pouquinho aqui com a gente, vai ser um papo super rápido. E para quem quiser depois rever ou assistir pela primeira vez, também vai estar em nosso canal do YouTube, onde você pode assistir novamente, pode pausar, pode assistir de novo. Nosso convidado já está aqui, que é o Igor Borges. Nós vamos bater um papo aí sobre as notícias que acontecem aqui do Turma CH. Boa noite, Igor. Como estamos? Estamos bem, estão me ouvindo, estão me vendo, como estou? Vendo certinho, ouvindo bem também. Você também tá me vendo bem por aí também, né? Tá tudo ok, tá maravilhoso. Não, então show. Ô Igor, o tema da nossa live hoje é o seguinte. Hum, Que acontece? Eu queria tentar até ver que as palavras certas para a gente não tá exagerando, né? Mas saiu algumas notícias que para a nova direção do SBT, Chaves seria queima-filme e datado. Então a gente, né, vamos trocar uma ideia um pouco sobre isso, né? Tentar entender o contexto, tentar entender por que a série voltou no Equador, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, no México, e aqui até agora nada. É irônico, porque o país que indiscutivelmente mais ama Chaves é o Brasil. Isso não é algo que a gente tira da nossa cabeça, é algo que os atores do seriado já comprovaram. O Grupo Chespirito, que é o detentor da marca, por meio de números, confirmou que os brasileiros são os que mais compram produtos licenciados do Chaves, do Chapolin. E a gente fica de mãos atadas, porque a gente vê nossos irmãos do Chile, como o nosso amigo Alex, irmãos da Argentina, do México, podendo assistir o Chaves regularmente, nós não. Parece até injusto. Parece, é realmente isso, né? Parece injusto. É muito esquisito, né? Muito estranho, né? Mas saiu uma notícia que é o seguinte, que houve uma mudança de postura e parece que a nova administração do SBT considera Chaves, Chapolin, produtos ultrapassados e um queima-filme para a emissora. Essa visão contrasta com a gestão anterior que planejava introduzir as séries aí na grade regular. Tinha até uma notícia, né, que a Chaves ia estar 5 vezes durante o dia, né? Durante a exibição regular por semana. Você chegou a ler essa notícia? Eu li esse absurdo, sim. Eu ri já na época, tô rindo agora, você contando. É muito doido, né? E assim, Porra. recapitulando um pouco para quem nos assiste, as séries voltaram, né? Realmente, voltaram realmente, né? Saíram daquela suspensão. O SBT comprou, exibiu no dia 12 de outubro, no especial Dia das Crianças. No dia 2 de novembro, especial Finados. Será que pode dizer assim? Especial Halloween. Enterramos Fizeram dois especial Halloween. personagens. E não voltaram mais com a exibição regular, né? E teve a volta dos que não foram. A série foi anunciada para o dia 18 de novembro, mas aí um pouquinho antes, aí, um pouco antes da data prevista, as séries foram canceladas. Uhum, tá certo.
Bom, a imprensa agora está atribuindo isso à nova direção. Tem uma figura que os fãs questionam muito, que é um antigo diretor, já não é mais, do SBT, chamado Murilo Fraga. Murilo Fraga foi quem, em 2011, comentou para os fãs que o SBT havia engavetado uma série de episódios por terem roteiros parecidos com o de outros episódios que já estavam no ar e tudo. O pessoal sempre caiu matando em cima do Murilo. E com certa razão, assim, ele sempre foi muito ríspido, assim, quando lidava com fã, e não só com fã de Chaves, viu? Fãs de novela também pelejaram um pouco nas mãos do Murilo e tudo, né? E por muito tempo ele era o grande... Se tivesse a quem culpar, culpava o Murilo. Pô, Chaves saiu do ar, culpa do Murilo. Não tem Chapolin, culpa do Murilo, que não gosta de Chapolin. Porém, o que a gente viu agora foi uma mudança de valores. Por quê? O Murilo saiu da direção do SBT. Eu não lembro agora se foi antes ou depois da volta das séries. Sei que ele saiu da direção de programação e entrou agora uma nova figura que é o Mauro Lissoni, se eu não estiver equivocado. Quer fazer algum comentário, Gabriel? Porque eu tenho uma série de considerações a fazer sobre o Lissoni. Não, pode seguindo. O Lissoni, até uma semana atrás, eu não conhecia, eu não lembrava de ter ouvido falar dele. Eu estava conversando com um amigo no telefone e ele falou assim, porra, velho, assim que noticiaram que o Mauro Lissoni assumiria a direção de programação do SBT, ou seja lá o que for, eu me desesperei. Porque em 2000 foi esse o cara que tirou o Chapolin da grade de programação. Eu não era nascido na época, mas eu li, eu pesquisei, eu sei. Em 2000, o Chapolin era exibido no horário do almoço. E em meados de agosto, mais ou menos, acho que foi até dia 16 de agosto, se não me engano. Meados de agosto de 2000, ele foi substituído pelo horário eleitoral, que ocupou a faixa do Chapolin. E aí, terminando o horário eleitoral, o Chapolin não voltou. Passou no lugar, se não me engano, os Simpsons, que à época era... o SBT era o detentor dos direitos e tudo. Sampa tá assistindo essa porra. Sampa tava lá na época. Ele pode contar pra gente se eu estiver falando alguma abobrinha. E eu li o Marco Maciel. Lembra do Marco Maciel? Não. O mestre Maciel. Que tinha a coluna do mestre. Sim, lembro. Mestre Maciel na Sapucaí, aquele cara que fazia um site, você não sabia se era de Chaves ou de Carnaval. Eu vi um tweet dele, acho que ontem, ele comentando a mesma coisa, que meu amigo me comentou por telefone, que tinha sido o Mauro, em 2000, que tomou a decisão de não retornar com o Chapolin ao término do horário eleitoral gratuito, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Aquela coisa, né, de fã, assim, pesquisar o nome do Mauro associado ao nome do Chaves no Google, ver o que dá resultado. E, cara, eu achei uma matéria aqui, tem que buscar as palavras, de caráter extremamente questionável, que era uma matéria de um não jornalista, né? Associando o Mauro a Chaves. Falando assim que os grandes méritos, os grandes projetos que envolveram Chaves no SBT eram mérito do Lissoni. Ele quem liderava. É uma matéria que saiu dia 4 de outubro, agora de 2024, né? E aí, tudo era atribuído ao Mauro. O Clube do Chaves, teve 2001, porra, ideia do Mauro, assim. O Chaves Especial, que era aquele que passava dia de sábado antes da praça, em 2002. Você assistiu isso na época? Sim. Eu não era nascido. Pra mim, muito nostálgico. Eu conheço as chamadas, né? Que o Bruno Batista gravava, subindo no YouTube. Eu fui te acompanhar depois, mas não era nascido na época também, não. E aí atribuía também ao Mauro, tinha sido ideia dele, assim. E aí eu achei aquilo muito estranho. Fui ver o autor da matéria. Uma pessoa de caráter extremamente questionável também. Se o cidadão disser que tá fazendo sol, eu vou olhar na janela para ver se não tá chovendo, entendeu? E aí a gente fica com essa dualidade. Quer dizer que o novo diretor do SBT, ele é o cara
que fez tudo de bom para Chaves dos anos 2000 para cá, ou ele é um cara que não quer os seriados da televisão? Em qual versão a gente confia? Será que dá para pegar um pouquinho das duas? Será que um é mais confiável que o outro? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu ficaria muito chateado se eu descobrisse que esses rumores de que o SBT... E aqui eu não estou atribuindo isso a ninguém. Nem a Mauro Lissone, nem a Murilo Fraga, nem a ninguém. Mas que alguém da alta cúpula do SBT esteja realmente taxando Chaves de um produto datado, como se isso fosse necessariamente ruim, se ele fosse um queima-filme. Chaves é a cara do SBT. E um queima-filme que tá no top 1 do Mais SBT, de conteúdos mais assistidos, com 10 episódios. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu destaquei isso numa postagem hoje, eu tô vários dias vigiando isso. E eu falei, quando fazer um mês, eu espero que esteja no top 1 para eu poder falar um pouco sobre isso. E é estranho isso, né? Você tem 10 episódios de uma série que a emissora considera datada, queima-filme, e tá na frente de Caverna Encantada, que é a novela infantil inédita da emissora. Tá na frente de vários documentários muito bem produzidos que a SBT tem feito. Eu assisti alguns, eu vi um comentário no Twitter que eu achei muito bom, que assim, esses documentários da coleção SBT estão tão bem feitos que nem parece que foi o SBT que fez. E eu acho que foi o melhor. Então, assim, eu acho que... Eu tô gostando também. Eu tô gostando. E assim, chega até a me assustar, porque eu gosto muito de Chaves, eu sei que o Igor, assim como eu, também gosta. Eu não sei se o Igor se surpreende. Por apenas 10 episódios, a série tá no top 1. No Multishow também, no Multishow Play, ele ficava também no top 1, né? Isso era muito doideira. Mas aí também eram 30 episódios e 30 episódios que iam se renovando, né? Verdade. O conteúdo que ia pro Multishow Play era os 30 episódios de um mês, né? Passava de domingo a domingo, de segunda a segunda, né? E aí, por exemplo, hoje é que dia do mês? Hoje é dia 25. Se Chaves, vamos dizer assim, para efeito de comparação, se Chaves estivesse hoje no Multishow, os episódios que a gente teria disponíveis seriam os do dia 26 de outubro até o dia 25 de novembro. Ia se renovando, dia a dia, sempre novos episódios, né? E o antigo era apagado e tudo. Tinha essa rotatividade que no SBT não tem, são os mesmos 10. Agora, outra coisa que eu acho interessante a gente citar, Gabriel, tomando um pouquinho a palavra, é o seguinte, cara, tem outra polêmica aí que é com relação à remasterização, se filtro, né? assim estava escrito, né? Não sei se esse é o termo correto. A remasterização que o SBT está fazendo dos episódios, né? Por meio de inteligência artificial, upscale, utilizando inteligência artificial e tudo, né? Na minha percepção, assim, quando eu vi esses episódios restaurados, remasterizados, eu pensei que as séries estavam atrasadas, que elas não estavam indo ao ar assim que o SBT obteve os direitos, porque eles estavam com os episódios ainda em processo de, aspas, restauração. Sim, sim. Eu também Pode ser tive... isso também, não sei. Mas eu sinto um pouco desse descaso. Acho que sempre existiu um pouco de descaso, né, da emissora com o Chaves. Mas eu acho que eu sinto um pouco, sim, que pode ser esse descaso. Porque foi tudo muito esquisito. Acho que o SBT demorou muito para falar que as séries voltariam. Depois que teve o anúncio que voltaria de fato, também ficou muito esquisito tudo isso. Sabe, eu acho que nunca teve, não sei, eu acho que não foi uma volta triunfal, não sei. Eu acho que foi muito esquisito. Teve um estardalhaço, mas que nós fãs fizemos, que nós fãs fomos lá e comentamos na postagem. Eu acho que não teve essa volta assim que se esperava. É engraçado, né, que eu vou acompanhando umas notícias lá no Twitter e existem pessoas que são, assim, claro que você já sabe disso, que são doentes pelo SBT, elas são SBTistas de coração. E tem pessoas também que são da Record de coração e tudo mais. E o SBT passa por uma crise terrível, né? Acho que cerca de 200. Alguns lugares falam que são 200, outros lugares falam que são 400 pessoas que foram demitidas. Então, assim, a crise no SBT tá terrível.
E ao mesmo tempo, a gente vê também pessoas que não estão mais se identificando com a emissora. Tem uma pesquisa que fala de a cada 5 espectadores, um deixa de assistir o SBT. E eu acho que tem perdido um pouco dessa identidade, né? Acho que com a falta do Silvio, com a falta dos desenhos, com a falta do Chaves, acho que tudo isso vai somando. Tem programas que mantêm um certo carinho ainda, até o da Patrícia, né, que está no lugar do pai dela, o Isso. Celso Portiolli também consegue manter um pouco desse carinho. Eu falei isso dos SBTistas porque aí eu vejo alguns deles defendendo, entre aspas, que Chaves não devia voltar ao ar porque não seria um bom produto comercial para a emissora. Você concorda com isso? Discordo completamente. E o resultado que o Chaves está tendo no Mais SBT é prova disso, é top 1. Chapolin também está obtendo bons resultados ali no streaming. Sim, Com sim. ambos, com 10 episódios. Exato. 10 episódios não é nada, gente. E eu percebo que o que mantém o telespectador ativo do SBT acompanhando é a nostalgia. Sim. É os programas que se mantêm, como Ratinho, A Praça, quer queira, quer não, o programa Silvio Santos, né? Uhum. Isso mantém a chama acesa, aquela coisa de caramba, isso aqui é o SBT, né? Tem novos programas, tem a renovação deve existir, deve, mas sempre tem que ter aquele espacinho para os conteúdos nostálgicos, para os conteúdos que vai bem no coração do público. Chaves tem esse papel. E E os a números áudio. mostram também. Chaves, ele sempre, mesmo nos últimos anos, que ele, vamos dizer assim, Chaves dava mais de 10 pontos antes, né? Há uns 20 anos atrás. De uns 10 para cá, deu uma diminuída para 7, 6. Mas caramba, isso no horário das 9 da manhã de um domingo, para termos de SBT, é. Exatamente. Exatamente. A gente está falando de uma emissora que, quando exibe um ao vivo aí, um policianesco, tá dando 2 pontos. Eu acho que vai chegar o momento aí que a SBT vai ficar atrás de Rede TV Cultura, né? Então, eu acho que o Chaves, para levantar audiência, você comentou aí do Chaves especial, ele era exibido 9h15 da noite para entregar uma boa audiência para a Praça é Nossa, né? A gente comentou do Domingo Legal aí, do horário das 9 da manhã. O Chaves era exibido para entregar uma boa audiência para o Domingo Legal. Foi a estratégia do SBT para vencer o Super Domingo da Record lá em 2020. A Record ia lançar a programação toda ao vivo no domingo. Acabou que acho que a pandemia também atrapalhou um pouco. Mas o SBT venceu a Record com Chaves e Acapulco. Entregou uma audiência boa pro Domingo Legal. E eu estava vendo uma notícia hoje, salvo engano, que ontem foi exibido Todo Mundo Odeia o Chris, como todos os domingos são na Record, e ele estava sendo patrocinado ali pela Vanish e pela Shopee. Então, assim, eu acho que quando vendido corretamente, né, quando mostrado bem, isso consegue ser vendido muito bem. E prova disso é que fora do ar há 4 anos, o Chaves foi tema ali da Samsung e da IP. Isso fora do ar, 4 anos. Bom, o Chaves, há uns 20 anos, era patrocinado por alguns. É porque isso é inviável, né, hoje em dia, mas era patrocinado tipo por Candide, sabe? Por geralmente produtos que tinham uma ligação assim infantil, acho que Danone, se eu não me engano. Hoje em dia já fica mais difícil, né? Porque não tem mais a publicidade infantil, mas É, a gente tem que lembrar que Chaves é um produto hoje, 2024, um produto muito mais nostálgico do que um produto para o público infantil. Então, você sim, pegou o exemplo da IP, que é produto para casa, e Samsung, que é marca de celular e TV, de eletrônicos, enfim. Eu acho que é condizente com o público de Chaves. Eu acho que sim. se o SBT soubesse como gerir, eu acho que com certeza eles conseguiriam esse patrocínio, esse oferecimento, tal qual a Record está tendo aí com Todo Mundo Odeia o Chris. O Sampa lembrou de algo que também que é importante, a exposição do Chaves, que levou mais de 300 mil pessoas lá. Né? Você saiu de Brasília, eu saí de Minas. Então, assim, a gente tem que observar todo esse apelo, né, do público com as séries até hoje. A exposição ela mostrou o papel democrático que a série tem, pessoas de todas as idades indo lá acompanhar.
Pô, foi lindo. Você lembra o número exato de pessoas que visitaram a exposição no MIS? Eu sei que foi mais de 300 mil. Por aí, Agora, exatamente assim, eu não sei, mas foram mais de 300 mil. por aí. Isso é um número muito grande. É. Eu não sei mensurar, comparar com outras exposições, assim, a próprio exemplo da exposição do Castelo, assim. Mas caramba, 300 mil em 6 meses é um número para considerar. Com certeza. E aquilo, né? Uma produção que não é brasileira, mas que o brasileiro ele tem por ele que é brasileiro, né? Eu acho que é indiscutível, né? Eu acho que você nem chega a ver essa discussão, mas que tá tendo, sei lá, que o Estado de São Paulo está apoiando a produção, você nem vê essa discussão. O brasileiro já abraçou que aquilo é dele, né? Que aquilo é tipicamente brasileiro. A Uhum. gente não vê esse estranhamento de cultura, a gente não vê esse tipo de crítica, né? E você acredita que Chaves daria para entrar no ar todos os dias? Ou você acredita que só final de semana seria suficiente? Tipo num domingo, assim. Olha, bem difícil essa pergunta. Eu acho que seria, pro momento que a gente está vivendo, bom, satisfatório ter o Chaves no final de semana, aos sábados e no domingo. Agora, sobre a exibição de segunda a sexta, que para todo fã é o cenário ideal, porque é o horário que ele pode acompanhar o seriado, Uhum. ou que ainda que ele não acompanhe, ele sabe que vai ter uma nova geração que vai, agora, depois da pandemia, acompanhar Chaves pela primeira vez. Uma gurizada de 5, 6 anos de idade, que vai ver aqueles adultos vestidos de criança passando na TV, vai estranhar primeiro dia, segundo já está assistindo, virou fã, né? É. Eu tenho uma prima de 13 anos, né? Que ela assistia Chaves quando ela era guria, assim, quando ela era mais nova, né? E no último final de semana ela me surpreendeu, que ela falou assim, pô, tô acompanhando aqui o Chapolin em ordem cronológica. Absolutamente do nada. Aí volta e meia ela para me perguntar as coisas excelentes, assim, tipo, oi, por que que como é que o Pirata Alma Negra morreu no século XVIII e o Chapolin tava quando o bicho estava vivo? Ou então, pô, ela é indignada, falou, porra, por que tanta piada com juiz de futebol, cara? E aí, porra, é mágico isso, porque já não é nem geração Z. Ah, É... Como é que é o termo que se dá para os nascidos após 2010? nem sei, tá? Nem sei mais. Pós-geração Z, mané. Pós-geração Z, ainda interessado por uma série dos anos 70, né? No caso, o Chapolin, mas poderia ser o Sim. Chaves. Então, para além do nosso próprio divertimento, eu acho que é importante para o fã ter o seriado de segunda a sexta para que as novas gerações conheçam. Sim. Cenário ideal. Agora, respondendo sua pergunta, se eu acho viável, se eu acho factível, olha, difícil seria nessa gestão se tudo que estão atribuindo a ela for verdade, né? Essa Aham. coisa chata, você queima filme e tudo. Mas, cara, eu acho que 30 minutos, talvez na faixa que ocupa o Carinha de Anjo, talvez, ter Chaves ali, eu acho que seria um bom negócio. Ainda que Carinho seja de Anjo meia vai hora custar por que hora? dia. 2 horas? Que horas que é? Que vai Carinho de Anjo? 2 horas Ah, por isso aí? me fez pergunta difícil, Gabriel. Mas é início da tarde, né? Ou no final da tarde também, antes do jornal SBT Brasil, teve isso, né? Eles pretendiam colocar o Chaves no final da tarde. É. Você vê, por que eles voltaram atrás? A gente atribuiu isso a talvez uma nova gestão, mas a gente tem que lembrar também que o Chaves ele estava vindo para ocupar o Tá Na Hora, Aham. que era uma tática que o SBT sempre teve, do Chaves substituir. Exatamente. Teve uma reprise mal sucedida de Carrossel, entrou Chaves. Teve o jornalístico da Neila Medeiros, entrou Chaves no lugar. TJ Brasil, quando acabou, colocaram Chaves. Então o Chaves ele sempre tem esse papel de substituir produção da casa mesmo, produção É. cara da casa, né? Teve uma Só que dessa vez deu época que meio ele errado, substituiu porque se eu não me engano, Tá Na Hora ele tem afiliados, não tem? Ele tem Tem. versões locais. E aí parece Isso. que houve uma
uma reunião das afiliadas do SBT, né, se manifestando contra, né, a substituição, né, porque, né, a gente está falando de empregos em jogo, né? Foi isso que a gente chegou, foi isso que chegou até a gente sobre essa desistência de exibir Chaves. Que por um lado, talvez tenha sido inevitável para o SBT de São Paulo, né, para a direção, mas por outro é um baita de um desrespeito para com o público, né, Gabriel? Eles anunciaram, né? Ah, atendendo ao público e tal, vem aí o Chaves. É uma coisa que até parece que o Silvio tá entre nós ainda, né? Porque o homem que gostava, né, desse tipo de coisa, né? Mas é tipo assim, é o mais puro suco do SBT, né? É muito louco isso. Como que o SBT continua com isso de anuncia, volta atrás. O Carrossel acabou na sexta, na segunda-feira o Carrossel tá de volta, aí passa uma semana, não tá mais no ar, aí colocam a Neila, né, que você comentou aí. Eu tava lembrando que em 2012 o Chaves era exibido também no final da tarde, acho que eram 5 episódios ali, todos cortados. E era um tapa-buraco para depois ali eles iam colocar no lugar o Roda Roda Jequiti com a Patrícia. E colocaram, né? E foi o Foi. maior escândalo, né? Os fãs colacharam a mulher. Aí depois fizeram uma campanha. Eu amo Entrou um Chaves, todo mundo com a... pânico Isso, na brincadeira. verdade, verdade. Foi uma doideira só. Os fãs sempre fizeram esse barulho. E eu acho que o SBT também não gosta muito dos fãs de Chaves, né? Eu acho que tem esse ponto também. Nem eu gosto, dirá o SBT. Ó, ó, cara, ó, falar uma coisa pra você, aproveitando o gancho que você me deu aqui, cara, que eu tive um insight agora enquanto você falava. Período de pandemia, foram 4 anos sem o Chaves. 4 anos exato. 4 anos e um mês, mais ou menos. É. Nesse período, né, os fã-clubes continuaram trazendo conteúdo e alguns, vou citar nomes porque é meu amigo, nosso brother. O Jonatas Holanda, por exemplo, X-Protadas. Ele passou grande parte do tempo dele nesses 4 anos, né, comentando sobre o fato de, em 36 anos, o SBT ter deturpado a obra, os seriados do Roberto, da maneira que pôde. Eu vou confessar que em alguns momentos eu achava a postura do Jonatas meio exagerada, hiperfocada, né? Mesmo porque, quer queira, quer não, graças ao SBT que a gente assistiu Chaves. Né? Isso não é porque trouxe, mas porque manteve, né? E é raro, você não encontra outro exemplo de produção que durou tanto em um canal ininterruptamente como Chaves durou no SBT. Matutar algum exemplo, Gabriel, você não vai encontrar. Não. E enlatado, não estou falando de produção nova. Porque, por exemplo, tem a Praça no SBT e tudo, que está há 37 anos, mais ou menos. Mas aí é algo constante, que está em produção. Agora, o Chaves, pô, os mesmos 150 episódios durarem 36 anos numa grade de programação, é um feito assim que a gente admira por mais críticas que a gente tem ao SBT. Contudo, o Jonatas ele recebia muito. Se ele hateava o SBT, ele recebia contra-hate. O pessoal tinha gente que não se conformava com o Jonatas dizer um A do SBT, que o SBT sempre tratou Chaves muito bem. E agora é o momento que todo mundo está sentindo um pouco na pele dessas questões que o Jonatas já vinha cantando bola há muito tempo, que nós já cantamos bola há muito tempo, né? Então tem gente se surpreendendo que o SBT está fazendo, desculpa a palavra, está fazendo cagada com inteligência artificial. Tem gente que está se surpreendendo que o SBT exibiu Chaves 1, 2 dias, não colocou mais. Tem gente que está se surpreendendo com o SBT se referindo ao Chaves de maneira pejorativa. Porra, em que mundo vocês estavam, cara? Pô, em 2012 teve uma exibição no horário da... Não, foi 2013, acho. 2013 teve uma exibição no horário da manhã que vazou um áudio da direção falando assim: corta fora essa cena aí, não vale nada. Corta fora essa cena. No ar. Que é maior falta de respeito com o público e com o produto que está em tela do que esse, cara? Então, assim, isso não é de agora. O SBT ele sempre agiu dessa maneira com Chaves. Então,
quem já acompanhou isso antes, quem já reclamava de outros carnavais, não está surpreendido. Talvez a sensação de indignação seja a mesma, mas a surpresa, nenhuma. Eu Nenhuma. quero linkar com duas coisas que você falou. Primeiro, uma que o Sampa também comentou aqui, que quem tem a sua idade, Igor, está sentindo gosto agora do que a geração do Sampa sentiu naquela época ser pisado pelo SBT. E, cara, é isso que você falou do Chapolin, porque eu, criança, muito pequeno, lembrava, claro, de ter assistido Chapolin. Só que quando eu fui chegando ali na minha adolescência e tal, já não tinha mais Chapolin. Então eu conheci mais o Chapolin com a voz do Tata Guarnieri pelos DVDs do que com Gastaldi, porque não passava regularmente na emissora. E com outra coisa também que eu queria falar, que agora eu já me esqueci o que eu ia falar. Eu falei uma coisa e falei outra. Lembrei. Você falou isso do hate que o Jonathan sofre e tal, e eu falei dos SBTistas. Eu sofri um hate, cara, uns dias pra trás, por causa de um vídeo que eu repostei, meu, que eu falava sobre o fato do SBT não ter comprado os episódios faltantes. E eu citei exemplo das paredes de gesso com Abre a Torneira. Não tem a primeira parte das paredes de gesso, não tem a continuação da Torneira e juntou em um só. E eu começo o vídeo falando assim, o SBT te enganou e você merece saber a verdade. O que me xingaram nesse vídeo, você não tem noção. O que tem de SBTistas por aí defendendo o nome do SBT. Assim, eu fiz um vídeo também uma vez sobre pequenos erros de continuidade em Chaves. O que me xingaram também, que aquilo tudo é proposital, aquilo tudo tem um propósito, que a cena era gravada para ser assim. É de tudo. Mas os SBTistas, eles são terríveis. Eles defendem o SBT com unhas e dentes. Eu não sei por que isso acontece. Não, tem uma galera realmente que é alienada, que tem um QI negativo, quase, se a gente for falar assim. Porque. Mas também a gente engolia muito sapo quando a gente era moleque, cara. Pô, você falou agora, eu tô me dando conta. Eram dois roteiros diferentes, os dois com duas partes, né? Um era que iam pintar a vila e tinha uma parte 1, uma parte 2. E o outro episódio que foi gravado, tipo, meses depois, era do Seu Madruga engessando? Rebocolando com gesso. Rebocando. Enfim. Rebocolando, como diz o Chaves. Rebocolando com As gesso. paredes da série. Um não tinha parte 1, o outro não tinha parte 2. Juntaram, cara, aqui. Não, porque faz sentido, né? Pra você pintar, você precisa rebocar. Mas para você pintar a primeiro parte, você vai rebocar o segundo. Tem isso. É complicado. É muita doideira. É muita Não, doideira. cara, Nossa, o Sampa falou uma coisa aqui. Em 2017, eu tinha. Pra você ver, eu tinha 13 anos em 2017. Nem parece que 7 anos atrás. E aí eu acompanhei o Clube do Chaves. Qual é que era a proposta do SBT? Era que no mesmo programa tivesse não só o dono do espetáculo, que era o Chaves, mas também o Chapolin, os outros personagens como o Chaveco, o Dr. Chapatinho, o Pancada Bonaparte, o Dom Caveira, né? E era exibido de segunda a sexta. Cara, quando saiu esse anúncio, nossa senhora, a felicidade que eu fiquei. Aí começou a exibição, cara, era só Chaves. Segunda, quarta e sexta. Aí você vira pra mim e pensa, não, peraí. Então quer dizer que terça e quinta eram outros personagens. Mais ou menos. Eu não reclamaria se terça-feira fosse só Chapolin e quinta fosse só X-Trito. Mas não. Tinha espaço para 3 episódios e na terça-feira passava 2 do Chaves, 1 do Chapolin. Na quinta, 2 do Chaves, 1 do Chespirito. Então era, na época o pessoal chamava de clube só do Chaves ou clube quase só do Chaves, né? Que era irritante, cara. Esse termo que os fãs usam, essa saturação, essa coisa de pegar o seriado, espremer até a última gota. Enquanto tem muito conteúdo interessante lá no arquivo, de Chapolin, de X-Espírito, que está subaproveitado, né? Teve até um personagem que o SBT redescobriu nesse período, que é um dono de uma funerária, que gosta muito de paquerar as viúvas, que é o Dom Caveira. Uma quinta-feira qualquer, o SBT exibiu um episódio desse personagem,
mais ou menos no horário assim do vídeo show. Estavam concorrendo assim. Cara, o programa que dava 5, 6 pontos bateu 8,1 por conta do Dom Caveira. Numa quinta-feira, que era o dia que eles exibiam o Chespirito, né? O que aconteceu na próxima quinta, Gabriel? Dom Caixão de novo. Dom Caixão. Na outra... Mas não... O problema é que tinha poucas sketches e eles esqueciam umas duas ainda, Não, né? Foi mais ou menos assim. Isso eu tô falando do clube de 2017. 2020 teve pandemia, e aí eles colocaram o Clube do Chaves das 6 da manhã às 8 de sábado, né? E como é um horário assim que se usa mais para tapar buraco e tudo, não tem essa mesma preocupação de exibir só Chaves com medo da audiência cair. Não, era melhor distribuído, né? Acho que era 45 minutos do Chaves, mais 45 minutos do Chapolin, outros 40 do Chespirito, e tudo era bem distribuidinho, né? Não, acho que era 20 do Chapolin, 40 de Chespirito e 40 de Chaves. Lembrei agora. E aí, nesses 40 minutos de Chespirito, todo sábado, eles sempre exibiam um episódio do Dom Caveira, que é um personagem que tem 7 episódios. E aí, a exibição era semanal, durou 2, 3 meses, né? E aí era isso. Primeira semana, primeiro episódio. Segunda semana, terceira, quarta, quinta. Você pensa, pô, sobrou 2. Eles não exibiram esses 2. Eles voltaram pro primeiro. Aí segundo, terceiro, quarto, quinto. Pô, vai chegar o sexto, sétimo episódio. Não chegaram. Ficou dessa repetição desses 5, que eu imagino que teve alguma falha de comunicação que eles não sabiam da existência desses episódios que eles tinham no arquivo, né? E que até tinham na internet, tudo dublados pelo próprio SBT, né? E eles exibiram, cara. Teve episódio que, cara, era semanal, de 2 em 2, durou 2 meses, né? Passava semana a semana. Teve episódio dos 5 do Dom Caveira que foi exibido 3 vezes. Doideira. Em um intervalo de 2 meses, semanalmente. Puta que pariu. Você tá falando da sua revolta do Clube do Chaves de 2017 2020. A minha revolta foi pior com o Clube do Chaves de 2010. Não sei se você vai lembrar exatamente. Isso eu mas lembro. eu lembro. Eu era nascido já. Acho que foi tipo assim, numa sexta, eu vi a notícia lá em algum site, SBT volta com o Clube do Chaves e usaram uma imagem dos anos 90 lá, do Girafales, Chiquinha, Chaves, Nhonho. Falei, nossa, graças a Deus, né? As séries não tinham uma exibição tão boa, tava começando na TLN, então não tinha muita coisa assim na internet ainda. Falei, ótimo, vou acordar domingo de manhã e vou ver o Clube do Chaves. Acordo, começa a música lá do Clube do Chaves, uma abertura diferente, né? Mais laranja, só com cenas do Chaves. Aí já tinha uma pista, né? Só vai ser clube. Esse era realmente o clube só do Chaves. E na verdade, não mudou nada, só mudou a abertura. Só mudou a abertura. O SBT só refez uma abertura para o Clube do Chaves e era a mesma saga de Chaves, das 9 às 11 da manhã, antecedendo o Domingo Legal. Eu fiquei muito pé da vida, porque eu jurava que eu ia ver alguma coisa diferente ali. Não sei como, né? A gente confia ainda, né? Então, é o que eu falei. A revolta pode ser a mesma, mas a surpresa é Lula. Eu não sei como que a gente se surpreende ainda. Pois é. O Tasso perguntou se não teve o Clube do Chaves 2001. O Clube do Chaves estreou, né, em 2001. Pegavam mesmo o programa Chespirito e exibiram ali algumas sketches, algumas histórias, até de Chaves, Chapolin dos anos 90, né, que depois sumiram também. Mas a audiência ali também não foi das melhores, até porque o público estranhou, né? Eles pularam 10 anos ali das séries clássicas, a dublagem não era a mesma da Maga, totalmente diferente, o roteiro também completamente diferente, e levou, acho que o público-alvo do Chaves ali daquela época deve ter levado um pequeno susto. Você lembra aí a primeira vez que você chegou a assistir alguma coisa do Clube do Chaves ou não? Lembro que foi pelo computador. Eu tinha 5, 6 anos de idade, né? Eu lembro que eu assisti, acho que uma coisa do Pancada que tinha no YouTube já, né? Gravação da época, né? E lembro de ter acompanhado as primeiras gravações que teve de Chespirito na TLN, que aí já era
canal da Televisa, né? Que era um canal que ele era todo gerido lá da Cidade do México, aí vinha via satélite para o Brasil, para países de língua portuguesa, né? Que era Brasil, Angola, Moçambique, né? Acho que só não Portugal, mas transmitia e eles exibiram, né? O produto da forma certa. Eu acho que o que pegou, no caso do Clube do Chaves, não foi nessa questão. Pesou um pouquinho também essa questão dos atores mais velhos. Mas o que pegou mais foi o seguinte: o Chespirito, dos anos 90, ele era um programa para o público adulto, para ser exibido numa faixa horária adequada, entendeu? Uhum. Ele tem um humor, alguns momentos, e pela dublagem principalmente, muito parecido com a Praça ou com o Zorra. Sabe? Uma Uhum. coisa um pouquinho mais apelativa, assim, sabe? Uma variação de cenários, né? Definitivamente não era o mesmo público de Chaves. E eles quiseram enfiar a goela abaixo assim, como se fossem continuações do Chaves, né? Você vai conhecer novos amigos, amigos iguais ao Chaves? Não, você vai conhecer personagens um pouco mais complexos, com linguagens um pouco mais adultas, né? Um pouco menos fofas, menos bonitinhas que a do Chaves, né? O Chaveco, né, que é o personagem principal, era um ex-presidiário, um ex-ladrão, né? Tinha o Dr. Chapatin, que era um... Teve uma vez que o Cassiano Ricardo, que é o dublador, ele fez uma definição que eu adorei. Ele falou, pô, o Dr. Chapatin é um chaveco que cursou medicina na Bolívia, né? E, assim, eu acho que o SBT poderia ter explorado melhor o conteúdo. Se eles tivessem Uhum. dado o nome de Chespirito, que era o nome verdadeiro, que era o nome que a CNT já tinha dado e funcionou, né? Sim. Exibir talvez numa faixa, talvez antecipando a praça, né? Uhum. Se fosse para ser utópico, né? Mas não, fantasiaram aquele programa como um infantil É. que passava as tardes, né? Não vingou, não vingou. Exploraram muito porcamente o conteúdo. É. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez o Clube do Chaves, eu lembro de estar esperando e tudo. Eu assustei muito, primeiro, acho que pelas cores. Eu achei tudo muito colorido. E eu lembro que me assustou ver todos eles mais velhos. Mas como eu já era muito fã, pensei, não, eu preciso dar uma chance, né, à série. E me chamou muita atenção. Eu lembro muito de ter assistido aquele episódio dos Temperos Indigestos do rádio, que para mim era um roteiro inédito, né? Eu nunca tinha assistido nada com aquele roteiro, né? Só depois de algum tempo que eu fui assistir com dublagem clássica. Aquele das Memórias do Velho Capitão do Chapolin também me chamou muita Isso atenção. é Eu lembro legal, que disso. o barco fica E balançando, né? isso. E eu lembro também que eu acredito, se não me falha a memória, aquele do Passado Te Condena, que tá o Chaveco, o Sargento, o Chimotruf e o Botijão sentados no sofá ali. Eu lembro que isso também me chamou muita atenção por ser muito diálogo. Eu lembro disso. Mas é aquilo, se você não fosse muito fã e não tivesse uma coisa tipo assim, não, vou querer continuar assistindo, eu acho que você não continuaria, porque é os primeiros segundos, né, que contam, né? Não sei. Assim, como Chaves e Chapolin também provocaram um estranhamento ali em 84, eu acho que custava experimentar. Eu fico impressionado sempre quando eu vejo uma galera que se lembra mais de X-Espírito na CNT do que do Clube do Chaves, né? Que levava Chaves no nome, né? Eu vejo muita gente falando, ah, esse programa aí não é aquele que passava na manchete, né? O pessoal confunde, né? É, Não é aquele que passava na Band, né? Aquele que passava... Fala um monte de nomes, só não acerta os dois nomes que deveriam ser ditos, que é CNT, para quem vivia no Paraná e tudo, ou a Gazeta, né, para quem era de São Paulo, que havia uma parceria, retransmitia, né? Então, caramba, dois canais pequenos conseguiram marcar com o X-Espírito de tal modo que consegue ser mais lembrado ali do que no SBT, que oficialmente seria a casa do Chaves. Senão, verdade. de alguma maneira, o público aceitou. Ah, X-Espírito, né? É este o nome do programa, é esta a duração do programa, 40 minutos, assim. E não o que o SBT fez, né, de exibir sketches, assim, ao longo de uma tarde, né? Tinha essa questão também, né? Eles embaralhavam com outros programas da casa, né? E no final entrou Chaves e Chapolin clássico.
É uma doideira só, né? Assim, ao mesmo tempo que eu até compreendo, entre aspas, né, o lado comercial da emissora em manter o título Clube do Chaves, né? Até menos pior do que as novas aventuras do Chaves, mas Esse é é muito complicado, né? horrível. As novas aventuras do Chaves é tenso. As novas velhas, né, aventuras, né? Porque era tudo regravado. Tudo regravado. Mas é muito louco tudo isso, né? Pensar como que isso era, como que era tudo que não dava para dar certo, né? Eu acho que acho que faltou tudo isso, faltou estratégia, faltou, não sei nem te falar o que que faltou. Mas acho que até faltou talvez também, por exemplo, um programa da casa, talvez explicar o que fosse o programa. Eu acho que, sei lá, falando francamente, ou um domingo legal, poder fazer uma matéria de 5 10 minutos, sei lá, para poder vender o produto. Não sei se teve, a gente não soube A disso. impressão que eu tive é que o produto ele foi negligenciado. Ele foi dublado, a gente supõe que até final dos anos 90, né? 2000, teoricamente, é anos 90 e tudo. E a gente sabe muito disso porque o dublador do Edgar, nessa dublagem, o César Leitão, morreu no ano de 2000. Acho que é agosto de 2000, uma coisa assim, né? E ele dubla todos os episódios. Então, teoricamente, dublaram tudo antes dele morrer, né? E só foi sair em 2001, muito tempo depois. Sendo que a dublagem em si começou em 98, né? E em 2000 teve um anúncio numa revista que o SBT ia exibir. Cancelaram. E vai aparecer em 2001. Sei lá, passa... O SBT fez isso não só com o Chaves. Você pegar o Meu Cunhado, que era uma série Nossa. que o Silvio viu, se chamava Me Cunhado, se eu não me engano, uma série acho que da Telefe, que era o título é explicativo, né? De um cara que não tinha boas relações com o irmão da esposa, sério. E em 96 ele fez um piloto, acho que com o Marcos Caruso e o Osmar Prado, aquela época de Éramos Seis, assim. E em 2000 o projeto foi parar na mão do Moacir. O Moacir ele tinha saído do projeto lá com a Gorete Milagres, né? Que foi o coitado. E aí o Moacir assumiu, né? Essa releitura, a Uhum. brasileira de Me Cunhado. Tudo. E aí ele fez junto com o Golias, que reviveu o Carlo Bronco Dinossauro e tudo, assim, né? E eles gravaram 52 episódios, se não me engano. Uma coisa de tal modo até que teve uma atriz que foi substituída, a Guilhermina Aham. Guille, não sei o sobrenome dela. Mas ela fazia a esposa do Moacir na série, ela foi substituída porque ela tinha sido contratada para a Globo para fazer Mulheres Apaixonadas, assim, sabe? Teve também um episódio com o Lafon, que demoraram tanto a exibir que foi ao ar depois que ele já tinha morrido. Aí eles fizeram tipo um disclaimer, assim, um pós-mortem para ele, assim, sabe? Era para ter saído em 2003, meu cunhado. Foi gravado em 2000 e 2002. Foi sair em 2004, a ponto que quando o Golias morreu tinha episódio inédito É. saindo. E se a minha memória não falha, próximo ao falecimento do Golias, foi ao ar o episódio que acho que é o Eu Se Mato, Eu se que o, mato. que o, que o Golias queria suicidar a qualquer custo. Aí no final era. Tinha até a participação do Léo Jaime, se eu não me engano, que ele fazia tipo Tinha. um brigadista, assim. E eu lembro que no final o Bronco desiste de se matar. Só que aí no final ele acaba se matando por engano. E aí mostra ele chegando no céu. Rapaz, não brinca com fogo, bicho. E o Pedro comentou aqui, realmente é verdade, tem episódio que não foi ao ar também. Não chegou a ir pro ar. Acho que o Moacir Isso. postou no YouTube, salvo engano. Uhum. Isso mesmo. É muito doideira, né? Como é que a emissora faz isso com os próprios produtos da casa, né? Tem, claro, assim, né, a gente tá falando, mas tem pessoas que talvez não sabem. O programa X-Plito que o SBT mandou, pagou para dublar, ele não foi exibido na íntegra. Não chegou a ser exibido, né? Foi exibido na TLN depois. Depois algumas coisas apareceram na Netflix. Eu não sei se depois outros streams chegou a aparecer A alguma coisa Amazon. diferente. Não, Na a Amazon Amazon não também. teve nada diferente, não. Foi Não. na Mas teve Netflix na só Amazon, mesmo, mas né? teve na Amazon. Então, assim, olha só que doideira. A emissora paga aquilo, manda, né, produzir aquilo.
e o negócio não vai pro ar. Eu não lembro agora se tem outro produto do SBT que chegou a passar por algo assim, mas esse caso do meu cunhado é um exemplo assim, muito gritante, né? Porque o Ronald Golias também era a cara do SBT, né? Tinha boas relações com o Silvio, o Marcinho Franco também. E, tipo, a série ficou nesse escanteio aí. Quando ela chegou a ser exibida, eu acho que tinha muita coisa muita piada com a época, né, também. Então muita coisa ficou datada, super datada, né? Piadas Datado e que eles queima faziam como filme. e queima filme. Ficou muito ali datado com coisa, piada de programa da Globo, sei lá, umas coisas assim que não batiam ali o texto com a realidade. É muito Uhum. louco isso. Pois é, né? Eu cheguei a acompanhar um pouquinho do meu cunhado no YouTube. Teve uma época também, depois o SBT passou de novo, né? Naquele Quem Não Viu Vai Ver, né? Isso, Chegou em a passar também o 2014. Coitado. 2014, Isso, isso. isso. Tem muita gente que lembra também dessas exibições, né? Do O Coitado, principalmente, eu acho. O Coitado, eu tenho a impressão que foi o que mais deu certo naquela É, época, assim, que era o que eu mais via passar, né? E tenho lembrança disso que eu não gostava. Então, pra mim, era você não doloroso, assim. gostava? Não, não, o Coitado eu não gostava, não. Que isso, Igor? Não, cara, lembro de colega da escola que, porra, ficava comentando episódio, sabe? Merda. Não gostava, achava ruim também. Pessoal daqui de casa, mesma coisa, assim. Via que tava passando o coitado, já mudava. Agora, meu cunhado não, meu cunhado era interessante. Os universitários estão nos ajudando aqui, ó. O Pedro tá lembrando que a novela Corações Feridos foi gravada em 2010, só exibida em 2012. O Tássio também, que gravaram Caramba, gravou Rebelde uma Way. novela toda pra exibir depois, hein, cara? É, gravaram também, começaram a gravar Rebelde Way e depois exibiram a versão mexicana. Eu acho que chegaram a gravar alguns capítulos, acho que teve chamada também, né? É muito louco isso, né? Eu Rapaz, sei isso que é muito acontece. SBT. Eu tô lembrando aqui da Dani Calabresa, ela chegou a comentar também que ela fazia um programa lá na casa, e aí que tocou uma sirene, e ela tá assim, o que que tá acontecendo? Aí chegou alguém e falou, ó, o programa foi cancelado, não precisou nem gravar mais nada. Aí 4 programas daquele dia caíram. Então assim, isso é super SBT, né? Que era um programa que ela fazia com. Ah, esqueci o nome, eu sei que É o tinha o Sem Marquinhos das Controle. pegadinhas. E era terrível aquilo. Era terrível aquilo. Aquilo era a chanchada de 2010. Aquilo era terrível. SBT Aquilo e era o seus auge do absurdo. SBTs. Nossa, era um elenco que contava com Dani Calabresa, o Marquinhos da Pegadinha da Rede TV e o Bongô do Castelo rá tim Eu tenho essa lembrança. Era terrível, era Ai, que terrível. aleatório. Ah, e claro, né, Vivi Fernandes e quem mais? Tinha mais. Eu tinha um elenco assim, era um elenco assim, era muito doido. Parecia mais um programa qualquer da Rede TV. Um Zorra Total de baixo orçamento. Isso, e de baixo nível, porque era péssimo, era terrível, era muito ruim, era muito ruim. É coisa assim, que acho que é da cabeça do Silvio mesmo, né? O Silvio cismou aquela vez com aquela tal de pegadinha picante, não sei se você lembra disso, que era um latado de algum lugar, e ele colocou isso em qualquer horário também. Isso Pegadinha era muito doido. picante? Você não lembra Não. disso? Era algum, não sei se era sei lá que país que era aquilo, não tô lembrado agora. E tipo, passava muito cedo, passava tipo 6 da tarde, 7 da noite, eram umas pegadinhas assim, picantes, como diz o título. E eu acho que pegou mal demais pro SBT. Eu acho que tem até vídeo na internet da Abby reclamando, não sei se estava antes do programa dela, alguma coisa assim. Ela falou que não curtiu muito aquilo, não. Tem uma boa, tem uma ótima que era. Ai, Jesus. Que era o Casos da Vida Real. Você chegou a pegar essa? Eu acho que não. Pra variar, eu não era nascido, eu tava nascendo, não sei. Perguntar pra minha mãe qualquer hora. Que foi em 2004, né, o ano que eu nasci, né? O SBT exibiu um programa chamado Casos da Vida Real, mais ou menos na época do programa Cor-de-Rosa. Essa você deve se lembrar, que era o Décio e a filha do Silvio, né? Por que eu tô lembrando do programa Cor-de-Rosa? Porque esse programa ele era apresentado pela Silvia Bravanel, né? Aham. Antes dela ir para os infantis e tudo, né? E era o que era um caso da vida real? Era o programa Mujer, Caso de la Vida Real,
que era o programa que a Silvia Pinal apresentava lá no México, Grande que era um programa sucesso. também bem... tinha um alto orçamento, assim, por ser televisa, assim. Mas ele era um programa, assim, que hoje você vê, cara, um negócio trash, num nível. Você não tem noção. Cara, é tipo assim... Acho que no horário dá pra contar. Vamos dizer assim, o programa, ele trazia casos extraordinários, né, da vida cotidiana, tratava muito da questão das ISTs, né, só que sempre com uma questão moral por trás, né, e trazia umas coisas, assim, bem pesadas, sabe, tipo assim, de um menino, que ele tem, tipo, uns 10 anos de idade, e ele começa a assistir conteúdos que uma criança não deve assistir, né? E aí, por pouco, ele não ataca a própria irmã. Misericórdia. Produção da Televisa, que o SBT, o Silvio comprou, dublou na Herbert e exibia tipo 6 da tarde, né? Com o diferencial que não tinha a apresentação da Silvia Pinal, que deve ter sido dublada na Herbert, né? E no lugar colocavam a Silvia Bravanel, substituindo. Entendi. E era isso. Casos de la... Hola, Noé. ¿Te acuerdas de Mujer Casos de la Vida Real, de Silvia Pinal? Que te parecia? Ele deve saber, deve ter acompanhado quando ele era moleque. Mas é um Eu não programa lembro agora. bizarríssimo, cara. Aí tinha também uns episódios de terror, assim, uns efeitos especiais meio... Nossa senhora. Esse programa, ele é gravado ainda ou não? Boa pergunta. Eu acho que não, porque a Silvia Pinal... Eu não lembro agora qual programa que é, mas tinha um outro programa que é gravado até hoje, mas que é no mesmo estilo. O Noé falando que ainda exibem o Casos de la Vida Real. Pero es grabaciones nuevas o programas antiguos repassados? Remitidos. Eu não lembro agora qual programa que era, mas era no mesmo estilo. E na época eu entrevistei a Rosita Bocciotto, que fez a Paty, e ela tinha acabado de sair da Televisa, tinha acabado de gravar esse programa, e ela foi contar a sinopse do capítulo dela. Eu achei muito trash, que era o seguinte, ela fazia a avó de uma menina que era gordinha e tal, mas ela postava muitas fotos na internet com filtro, como se ela fosse magra, como se o rosto dela fosse diferente, e por esse motivo ela era sequestrada por pessoas que tinham interesse nela, e quando iam ver não era nada daquilo. Eu achei muito trash. Cara, Tipo tem uma um lição que eu de achei... moral, né? Cara, no dia que Chaves saiu, ou foi um dia ou foi no dia seguinte, eu não lembro. No dia que o Chaves voltou, melhor dizendo, tô doido. No dia que o Chaves voltou, dia 7 de setembro, 8 mais ou menos. Eu fui adoidado nas redes sociais do Unimaso, da Univision e tudo. E aí, vi uma thumb, assim, uma atriz, pô, bonita e tudo, assim, que era... Eu descobri depois que era Camila Baleiro, assim, acho que o sobrenome dela é esse, assim, né? E aí, ela é a protagonista de uma novela chamada La História de Juana. Uhum. E aí, nesse Reels do Instagram, que eu vi a miniatura dela, assim, ela conta, na pele da personagem dela, ela conta a história da novela. E é praticamente de uma jovem, que ela é virgem, né? Que deve ter feito um voto de castidade, alguma coisa assim. E aí ela vai no ginecologista, né? E insemina uma coitada sem querer. E ela engravida. Menino, mas isso é um Cara, isso é sucesso mundial. violência. Porra, meu irmão. Isso é violência ginecológica. Entendeu? Isso é um sucesso mundial. Violência Isso de dando atenção médica. E os caras fazendo uma novela baseada nisso. Aí vem aquela cultura do México de pegar novela antiga e repassar. Aí tem umas versões de 2002 chamada Juana la Virgen, né? Essas Jane coisas the bizarras, Virgin, tem né? um negócio assim, não tem? Oi? Jane the Virgin, não tem um negócio assim, uma série? Eu não sei se é americana ou se Não tem sei. um negócio assim, que é um sucesso por aí, tá? Não lembro O agora. Vou ter, depois eu vou dar uma Noé comentou pesquisada. aqui
que o Mujer Casos de la Vida Real são reprises, né? E que provavelmente pararam de gravar ali em meados de 2007. Mas também, cara, começaram em 86, né? E a Silvia Pinal sempre apresentando. E hoje, cara, ela tá com beirando 100, né? A Silvia Pinal, ela que é mãe, eu posso estar falando besteira, ela que é mãe do Derbez ou não? Do De quem? Eugênio ou não, né? Daquele Não, do Eugênio Eugenio Derbez? Derbez, não, não. A mãe do Eugenio é a... Esqueci o nome, mas tinha o sobrenome dele, não é a Silvia, não. Não, né? Ah, tá. Mas Tô meio maluco. talvez o nome dela fosse Silvia Derbez. Não tô seguro agora, mas... Não, são duas pessoas São diferentes. duas pessoas diferentes, né? Mas, Igor, e voltando nessa doideira toda de Chaves e dessa monopolização do SBT, você acredita que corre o risco da série não estar no ar mais na TV aberta? Se caso o SBT continuar nessa? Eu, eu conheço bem o SBT. O fato deles estarem negligenciando o Chaves agora não me preocupa a ponto de eu pensar que não vai voltar mais para a TV aberta. Porque pode ser que amanhã eles anunciem o seriado de novo. Né? Então do SBT a gente pode esperar tudo. Inclusive coisas boas, sem querer querendo. Ou querendo por querer. Né? Não sei. Então, assim, eu acho que uma coisa não tem uma coisa não anula a outra, não. O fato de estar fora do ar, eles não quererem exibir, não quer dizer que vai ser assim para sempre. Pode ser que amanhã as coisas mudem, né? E você tá achando esquisito que só o SBT tenha comprado, nenhum streaming, nenhuma TV fechada tenha tido interesse? Tô, tô. Tido interesse deve ter tido, né? Mas eu acho estranho de ninguém ainda ter comprado efetivamente e estar distribuindo, estar explorando. Acho muito estranho ainda não estar no Globoplay, nem na Amazon. Não sei se tem alguma questão contratual, porque tá no Mais SBT. Não sei. Nossa, espero que não, porque que tristeza, né? 10 episódios com IA. Substituir a série completa em algum outro streaming seria muito triste. O Samba tá falando aqui que vão dar um jeito de exibir para cumprir contrato. Isso me lembra muito que é o seguinte, o Clube do Chaves, basicamente, ele ia pro ar, acho que para cumprir contrato, né? Acho que tinha uma questão dessa também, né? A gente vê o clube era exibido ali, sei lá, de tantos em tantos anos, de vez em quando, nas madrugadas. Eu acordava de madrugada para gravar aquilo, cara. Eu não sei se era 2006, 2007. Eu tinha VHS aqui em casa. E, tipo, eu tinha que ter a sorte do filme que era exibido. Não cumprir ali o horário ali, sobrar uns 10 minutos para exibirem ali ou um Chaveco, ou um Doutor Chapatin. O SBT sempre fazendo essa humilhação com a gente. É muito triste. Ai, rapaz. Como explicar? SBT. Você comentou uma coisa que é interessante, né, do SBT também ter mantido a série no ar. Eu tava lembrando aqui que é o caso que é o seguinte, o Castelo Rá Tim é um grande sucesso, acho que é o maior sucesso da TV Cultura, mesmo se ele não esteve reprisando sempre na emissora. Eu acho que ele passou de 94 a 97, ficou 3 anos fora, depois ficou mais um tempo fora também. Então, se a gente parar para pensar, realmente, o SBT meio que sempre teve, né, Chaves no ar ali. Mesmo que saísse notícias que não tivesse mais interesse em algum momento, mesmo que as séries ficassem só os finais de semana, né, e o pânico entrasse naquela briga para que as séries estivessem de segunda a sexta, eu acho que o SBT sempre manteve mesmo, de fato, as séries ali Uhum. em algum momento. E essa repetição também é o motivo do sucesso, querendo ou não, das séries, né? Porque todo brasileiro conhece as séries, né? Querendo ou não. O Graças personagem que é às pequeno, tipo reprises do Jaiminho, SBT. o personagem que é pequeno igual Jaiminho, as pessoas repetem o bordão dele que queria evitar a fadiga. Então, assim, é algo muito, muito louco ao mesmo tempo também. Como que o SBT tem isso de popular, né? Eu participei de um podcast outro dia e a menina falou que ela não podia assistir Chaves porque a mãe dela falava passava numa emissora pobre, né? Emissora, né, de classe mais abaixo. E realmente tinha um pouco disso, né? O SBT sempre foi muito popular, né? Então, acho que tinha. Eu tenho um primo que ele estudava em escola particular e a professora falava que Chaves era pra gente burra. Sempre teve certo preconceito também, né?
Na minha teoria também acontecia por dois motivos, porque era no SBT e porque o Chaves não vence no final, né? Nos filmes americanos sempre os heróis vencem, né? O Chaves não tem um final feliz, ele continua pobre, órfão, com fome. Você pega de alguns episódios, que o moleque ele fica 2 episódios querendo tomar um café da manhã, né? Aí ele termina como? Sem tomar um café, esperando o É. outro dia para ver se ele tem oportunidade. Esse dia a gente não chega a ver, né? A gente vê ele com fome, o episódio todo, né? O Noel, ele fez um comentário bem interessante. Ele colocou assim: algo que nos surpreendeu aqui no México é que ficamos sabendo que Chaves, do Mais SBT, tem os créditos originais de 1977 da viagem a Acapulco, coisa que está perdida no México faz muito tempo. Não, pois é. O SBT ele tem um acervo assim que surpreende a gente. No México, o episódio ao qual o Noé está se referindo, que é o Vamos Todos a Acapulco, aquele que se passa na vila, ele tá sem os 2 primeiros minutos iniciais, eu acho, ou 1 minuto inicial. E os créditos são diferentes, eles não são os originais. Porque a Televisa mantém a cópia de 1978, que foi quando reprisaram nas férias do elenco, e não a versão original, a primeira exibida. Acontece que o SBT recebeu a cópia original. E aí eles trouxeram aí, né, os créditos originais do episódio sem corte nenhum. Outra coisa que surpreendeu também foi eles terem exibido a chamada para a parte 3 dos Piratas, que é algo que a Televisa picota. Eles colocaram no Mais SBT, tiraram depois, mas pelo menos foi suficiente para que a gente conseguisse salvar o registro. Deve ter muita gente reclamando, né, exigindo a parte 3. Eu não sei quem escolheu os episódios, mas precisava ter escolhido logo esses dois, os piratas, que não tem fim, assim, não tem a conclusão do enredo, né? Acho que não sei. Eu não Não, sei o que eu digo passa na cabeça. mais, eu digo mais. Eu penso assim, eles colocaram esses 2 episódios e depois cortaram a chamada para a parte 3, né? Eu prefiro assim, uma segunda parte que termine anunciando um episódio que não existe, para o público ter a consciência de que esse episódio tem um final, do que você criar um final falso que, porra, não conversa com os seriados. Pô, cara, Tipo o que acontecia com o se Festival da você Boa Vizinhança. cortar a chamada pra parte 3, você subentende que o Chapolin morreu no final do episódio. Porque o final do episódio ele tem aquele suspense, aquele clímax dos heróis em perigo para ter uma reviravolta para fazer o público querer assistir o próximo episódio, né? E aí, pô, você vai cortar? Não. Pelo amor de Deus, não. Eu acho que foi muita reclamação no aplicativo de pessoas falando, cadê a parte 3? Eu acho que foi isso. Mas eu acho que na hora de escolher. Tem outra temática de piratas que são duas partes completinho do O 78. Podia ter Sampa colocado comentou aquela. isso. Bem capaz deles terem confundido, de repente. E eu acho que pode ter sido que eu lembro que alguém chegou a falar, que acho que na sinopse do episódio estava trocado. Eu não sei agora muito bem como é O que era. título. O título, olha só que doideira. Pode ser então alguma confusão do tipo, não sei, né? Coisas que acontecem, né? Podem acontecer no SBT. Já aconteceu do SBT anunciar um episódio na chamada do Chaves especial e na hora de exibir a versão que sempre exibia, né? Do banho do Chaves. Isso o Bruno Batista que está assistindo a gente, né? Ele pode contar melhor do que ninguém, né? Ele que gravou na época a chamada e tudo postou no YouTube, né? Imagina para quem viveu isso na época, né? Era época de internet de escada, então você imagina. Você não tinha acesso a episódios como se tem hoje, né? E ninguém tinha aquele episódio dublado em português. Então você pensa, pô, o SBT finalmente vai exibir, colocou ele na chamada para no dia da exibição exibir o mesmo de sempre. Né? Nossa, isso deve ter decepcionado num nível. Não, eu sentia muita raiva, porque eu lembro Um que as trauma deve chamadas. ter causado dor física em quem acompanhou. Todas as chamadas do SBT tinham episódios perdidos, né? Tipo, eu criança identificava que aquele episódio eu não conhecia. Mas eu não conseguia entender de onde que vinha aquilo, porque a internet não era tão acessível. Então eu lembro, por exemplo, de cenas do Festival da Burrice, eu ficava, cara, de onde que vem isso?
Eu lembro de cenas da Chiquinha, daquela vinheta do Chaves, que na verdade que era uma ideia de abertura, mas depois virou de estamos apresentando, né? Que tinha a Chiquinha dos anos 90. Eu ficava, pô, cadê esse episódio, né? É muito triste. Igor, mas fechando nossa live com o seu tema original, Chaves é datado, Chaves queima filme pro SBT ou não? Bom, datado ele pode ser, por ser um produto da década de 70, isso é inevitável, não necessariamente um demérito, né? Ele, se você, dependendo se for criar um juízo de valor, eu posso dizer que é um seriado clássico, um seriado que tem uma longa história e uma trajetória que merece ser respeitada e contemplada a fins de preservação histórica. Agora, queima-filme, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Como você vai chamar de queima-filme algo que traz consigo a identidade do SBT? Algo que faz com que as pessoas lembrem da emissora que você trabalha, que associem o SBT com o almoço da mãe, a casa da avó, a brincadeira da infância, entendeu? A viagem em família, o Natal que você ficou assistindo, a saga dos hóspedes do Senhor Barriga. Como é que você vai falar que isso é queima-filme, né? Se for assim, a Praça, o Ratinho, o Uhum. Celso, o Show do Milhão, Qual é a Música, são outras marcas, identidades do SBT que se mantêm? Também são. Eu acho que ninguém quer que seja. E a gente Então, está falando de um produto que continua muito bem, que não envelheceu mal, né? Tem tantos outros produtos aí, talvez até como os Trapalhões, que não tem como você exibir na íntegra, entre aspas, como Chaves era exibido. Se você pegar uma fita qualquer dos Trapalhões e jogar, é inaceitável hoje em dia. E eu acho que até programas como Veja o Gordo, vamos falar assim, que é da SBT, são muito mais datados. Eles têm referências a coisas que quem não viveu aquele momento e tiver uma boa memória não vai saber do que a piada está se tratando também. pois é, eu não gosto dos programas do João justamente porque eu não entendo. Eu não consigo gostar de algo que eu não entendo, não me faz rir, né? Não estou dizendo que é ruim, mas é porque realmente eu não entendo. Chaves, Uhum. ele é mais acessível por esse ponto de vista. Sim. É isso. Assim, eu espero, né, que a emissora possa considerar, né, que as séries fazem parte de fato da sua identidade. Não sei também se, aliás, não sei não, eu acredito que não é legal 3 episódios por dia socados num horário ali. Eu acho que meia hora de Chaves, talvez diário, seria interessante até para equilibrar a média diária da emissora, que não tá boa, que não tá legal. Dá também para dar uma melhorada no próximo conteúdo, né? Acho que Chaves estaria até antes da novela Caverna Encantada. Não sei se ajudaria ali no Ibope da novela, que também anda mal das pernas. Acho que eu até ouvi que o SBT pararia de fazer produções do tipo. Mas o negócio é mais aguardar os próximos capítulos, né, Igor? E ver o que mais de novo vai surpreender, porque cada momento é uma notícia. Primeiro, a gente tinha ouvido falar até que a série estava sendo redublada, depois que a série voltaria 5 episódios por dia, depois que seriam apenas 3 no momento, depois não vai ter mais nada, depois é só feriado, aí passam 2 feriados, não tem nada, a gente está mais Ó, perdido que tudo. aqui no chat a gente tem algumas figuras históricas, como o Bruno Sampa, que está na comunidade há mais de 20 anos. Batista, mesma coisa, ele está há 23, 24, né? Ele começou a acompanhar as coisas em 2001, né? E aqui vai um conselho de um cara que é novato ainda, tá há 8, mas já pode dar um conselho, que é o seguinte: esperem de tudo, mas não criem expectativas. É este o lema. E podem esperar o pior também, não faz mal. Ô Igor, eu me sinto bobo às vezes de ter esperado os filmes no Mais SBT. Eu me sinto muito bobo de ter tido esperança que a Vinha e ele Chanfle dublado. Esperem de tudo, não criem expectativas e se preparem para o pior. Esta é a vida do Folha Chaves com o SBT. É com essa dose de esperança que acabamos com a live de hoje.
Ô, Igor, eu quero te agradecer muito, tá? Por mais uma. Por ter aceitar sempre, né? Esses convites de live em cima da hora. Nessa semana, amanhã, na verdade, completam 54 anos da primeira exibição do Chapolin Colorado. Uma informação que Sim. você me trouxe, né? Que eu não sabia, né? Que tava aquela questão das pesquisas e tal, Caralho, das datas. eu descobri isso daí e nem lembrava. Pois é. A gente fez uma live há 4 anos atrás, no dia que Chapolin fazia seus 50 anos. Acho que a gente foi os únicos que comemoraram, né, os 50 anos na data certinha de aparição. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Essa semana faz 10 anos também do falecimento do Chespirito, né? Então, uma data muito redonda, né? Uma data muito simbólica. Então, é isso. Eu quero te agradecer por estar sempre aí disposto. E estamos juntos para qualquer notícia que possa aparecer, qualquer novidade ou não, né? A gente fica nessa aí, nessa coisa de ser fã de Chaves mesmo. Eu agradeço muito a presença, agradeço o convite que você me fez hoje mais cedo. Eu estava até um pouquinho por fora de todas as novidades, assim, né? Mas é sempre bom porque eu me atualizo, a gente faz essa troca de ideias. E por mais que a gente tenha uma semana e um dia cheio, nossa, hoje eu tô desde 5 horas da manhã em pé, tô com sono Nossa. falando aqui agora. Só que falar de Chaves relaxa. Por mais que o tema não possa ser o mais agradável possível, porque tem boatos aí de que a emissora se refere ao seriado de forma pejorativa, né? É sempre um deleito, né? Tá falando com você, a gente já tá mais ou menos há 4 anos, né? Fazendo live. Um pouquinho mais de 4 anos. É. Doideira, né? Você era uma criança, Igor. Ainda sou. Essa Ainda barba é. aqui engana. Pois é. Ô, Igor, olha, muito obrigado. Até um próximo encontro. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui no chat também. Vamos pensar em mais lives com temas bons. Eu acho que vamos torcer que venham coisas boas. Quem sabe a série do Homem chegue aí direitinho, né? Será que vem aí? Vem, né? Vem. Com outros nomes, com identidades trocadas, mas vem. Misericórdia. Mas essa foi mais uma live. A live vai estar salva também no YouTube para quem quiser rever depois dessas doideiras todas aqui que a gente conversou, um pouco de SBT, de meu cunhado também no meio. Mas é isso. Muito obrigado a todos que estiveram no chat com a gente aí. Não vou lembrar o nome de todos, mas o Sampa, o Pedro, quem mais Só um que comentou instante. com a gente? Quem que você comentou que conversou com a gente aí agora? Que falou contigo lá do México? Que te deu O Noé, informações. Isso. Então, logo muito já. obrigado a todos. Tá na hora da janta, Não, Igor. Muito eu já obrigado a jantei, todos. tô me oferecendo à toa. Muito obrigado a todos e até a próxima live. Igor, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos. É isso, é nóis. Até a próxima. Tchau, tchau.